Convido a igreja a abrir a palavra em Apocalipse, capítulo 2. Vamos concluir o capítulo 2 hoje. Vamos falar sobre a quarta igreja do Apocalipse, a igreja em Tiatira. Apocalipse 2, do verso 18 ao verso 29. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito Deus, nós temos nessa manhã o privilégio de mais uma vez ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. E Deus, nós queremos pedir por misericórdia que o Senhor faça essa palavra entrar em nossos corações. Não somente em nossos ouvidos, sem que haja mudança, mas principalmente que ela entre, ó Pai. Que ela possa produzir frutos de arrependimento, de mudança, de transformação para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Não nos deixe, ó Deus, surdos nesse momento, mas que o Senhor destampe mesmo os nossos ouvidos espirituais, para estarmos atentos, alertas e recebermos com fé a Tua palavra nessa manhã. É no nome de Cristo Jesus que nós pedimos por isso e agradecemos porque o Senhor fala. Amém. As sereias são um dos seres mitológicos mais conhecidos e populares entre nós. Elas representam a personificação dos perigos do mar e da navegação na mitologia, e diversas lendas, filmes, desenhos, contos surgiram em torno das sereias. Na mitologia grega, as sereias são retratadas de uma forma diferente do que nós vemos hoje. Metade mulher, metade peixe. Na verdade, elas eram metade mulher e metade águia. E elas são conhecidas por ter uma voz sedutora, um canto que seduzia os marinheiros, e muitos caíam nessa sedução, nessa tentação e naufragavam, perdiam as suas vidas quando caíam no canto da sereia. Daí vem a expressão cair no canto da sereia, que é uma expressão muito rica, que aponta justamente para isso, o perigo das tentações. Quem nunca falou de algum amigo, de algum conhecido, que se apaixonou por alguém e caiu no canto da sereia, caiu na lábia, foi seduzido, foi tentado, e alerta realmente para os receios da gente se perder nas tentações, nos desejos desenfreados. E é interessante que quando nós lemos essa carta,
dirigida à igreja de Tiatira, nós percebemos aqui como muitos queridos estavam sendo seduzidos, atraídos e naufragaram pelo canto não de uma sereia, mas por uma doutrina terrível, um ensinamento destruidor de um falso profeta ou de uma falsa profetisa Jezabel. Tiatira, assim como as outras 7 cidades onde estão as 7 igrejas do Apocalipse, ela se encontra na Ásia Menor, na região onde hoje é a Turquia. E dessas cidades, Tiatira é a menos importante. Não era nenhum centro político, não era nenhum centro religioso, e tinha somente alguma importância comercial, porque ela estava numa rota importante entre Pérgamo e Sardes. Tinham poucos templos, não era o lugar onde o imperador era muito cultuado, nem tampouco o Estado, e também não tinha muitos judeus ali para perturbar a igreja de Tiatira. O que a gente já viu era motivo de preocupação em relação à perseguição. Os judeus instigavam a perseguição aos cristãos. A cidade ela merece um destaque por causa das corporações de comércio que tinha nela. Uma espécie de sindicato, de cooperativas. Havia os metalúrgicos, havia os artesãos, vendedores de púrpura. Atos, por exemplo, 16, vai falar de Lídia, que se converteu, que era vendedora de púrpura na cidade de Tiatira. E cada corporação dessas tinha um padroeiro, tinha um deus, que era adorado, que era venerado em refeições, em banquetes, regado de orgia, regado de comidas que eram sacrificadas a esses deuses. Portanto, você se envolver na vida comercial, crescer financeiramente, ter um status social na cidade de Tiatira, passava por se envolver com paganismo, comida sacrificada e imoralidade sexual. E isso estava causando problemas dentro da igreja de Tiatira, porque começou a surgir a pergunta: será que crente pode participar dessas coisas? Será que é possível eu me envolver com esse tipo de comércio, com esse tipo de vida, sem me contaminar? Será que você já fez essa pergunta em algum momento de sua vida, com alguma situação que você viveu? E diante dessas perguntas, surgiu uma pessoa, a profetisa Jezabel, que nós veremos, não era esse o seu nome, na verdade era um codinome dessa mulher. Fato é que essa mulher estava ali ensinando que não tinha problema você se envolver naquelas corporações. Não tinha problema, pelo contrário, era bom. Era bom você se envolver para saber o que era certo e errado. Era bom você se envolver para saber o que é mal e o que é bom. Era bom você saber para você conhecer o seu inimigo e derrotá-lo. Essa filosofia, inclusive, está presente num livro bem conhecido, A Arte da Guerra, onde é ensinado justamente isso. Uma das táticas para você vencer o seu inimigo é você conhecê-lo tão bem que você se envolve com ele para conhecer as estratégias. E esse discurso bonito estava entrando dentro da igreja. E muitos com esse canto estavam sendo enganados, ficando cegos e seguindo por esse caminho, um caminho de destruição. O problema que a igreja de Tiatira enfrentava não era externo, era um problema interno. E diante disso, Cristo dá um ultimato para essa mulher, para essa igreja e para nós hoje. Não caia no canto da Jezabel. Por que não cair no canto da Jezabel? Primeiro, porque o Senhor se importa com o que a sua igreja faz. Verso 18. Todas as cartas às 7 igrejas tiveram Jesus como seu remetente, Cristo, o cabeça da igreja, o nosso supremo pastor. E como nós vimos também em todas essas introduções, Cristo se identifica de acordo com a necessidade, com aquilo que seria tratado em cada uma das igrejas. E primeiro nós temos aqui João dizendo que as palavras que seguem foram dadas pelo Filho de Deus. E essa é a única vez em todo o livro de Apocalipse que a expressão Filho de Deus aparece. E há uma razão para isso. Craig Keener, ele comenta que Tiatira sediava um importante culto a Apolo, que era filho de Zeus. E a divindade estava associada também à profecia do sol. Alguns estudiosos observam que o imperador estava ligado a Apolo e defendem que ele pode ter sido cultuado em Tiatira como manifestação terrena desse deus. Ou seja, o imperador era a manifestação terrena de Apolo. Mas Jesus se apresenta aqui como o verdadeiro Filho de Deus. Jesus é o único Filho do Deus vivo.
E é somente através dele que nós também somos feitos filhos de Deus por adoção mediante o Espírito Santo. Além disso, Cristo é descrito aqui também como aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. E essa é uma imagem que pode parecer um pouco pitoresca, que imagem estranha. Olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido. Mas essa é uma imagem que já apareceu na Escritura. Daniel, capítulo 10, verso 6, quando o profeta vê também a imagem de Cristo, ele diz que o seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E essa expressão aqui, relacionada aos olhos, aponta para o poder penetrante do olhar de Jesus. Jesus é aquele que conhece, aquele que vê todas as coisas. Nada escapa do olhar criterioso de Cristo. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece nossas intenções, nossas motivações. Todos nós estamos como desnudados diante de Jesus. E esse olhar de Jesus também é um olhar de juízo. Aqui o fogo aponta para o juízo de Jesus. Ele é aquele que vê o que nós fazemos de bom, mas Ele também vê as nossas más obras. E por ter esse olhar que penetra, que sonda, um olhar completo, Jesus exerce juízo justo, não é corrupto, de forma perfeita. Meus queridos, na presença santa de Jesus, não pode entrar nada pecaminoso. Não há nada que fique escondido diante dele. Os seus olhos são como chamas de fogo, queima as trevas e purifica também os nossos corações. Mas nós temos aqui também Jesus se apresentando como aquele que tem os pés que brilham como bronze polido. Uma das atividades comerciais da cidade de Tiatira era a produção de objetos de bronze, de forma que eles faziam e fabricavam de forma tão particular que, ao longo do império, onde você via um objeto de bronze de Tiatira, a pessoa sabia, porque eles tinham uma forma de fazer aquilo. E o bronze aponta justamente para essa questão durável, estável, firme, luminoso. A pessoa via, já sabia que era daquele lugar. Portanto, quando Jesus coloca aqui que ele é como aquele que tem os pés como bronze polido, ele é aquele que chama a atenção, é aquele que está presente. Não tem como você não perceber a presença de Jesus. A firmeza e estabilidade aponta que ele está ali naquele lugar. Meus irmãos, o que nós temos aqui é Jesus, o Filho de Deus, dizendo que Ele está presente no meio da sua igreja. E a sua presença é notável, mesmo uma igreja num lugar pequeno, onde muitos poderiam não considerar. Jesus estava ali, Jesus estava naquele lugar, e Ele se importa, e Ele está atento com o que acontece na sua igreja. Jesus está presente hoje aqui. Jesus está presente no nosso meio. Jesus está presente, atento ao que acontece na sua igreja espalhada no mundo, no Brasil, no Espírito Santo, em Vitória, aqui em Jardim Camburi. O Senhor está atento ao que acontece com a sua igreja. E se importa com o que a sua igreja faz. É muito comum as pessoas terem o pensamento de que da minha vida cuido eu. O que eu faço não é dar conta de ninguém. Ninguém tem a ver com o que eu faço, da forma como eu vivo. Eu não preciso prestar conta para ninguém. Mas, meus queridos, a forma como você e eu levamos nossa vida, como nós nos relacionamos com o mundo, com as pessoas, com o trabalho, na nossa família, com a cultura, isso importa para Deus e Ele tem visto. Ele sabe, Ele conhece. E a pergunta é, o que Deus tem visto em você? Que Deus tem visto da sua vida. Não caia no canto da Jezabel, achando que uma das coisas, uma das teologias dessa mulher é a teologia do nada a ver. Não tem nada a ver o que você faz fora da igreja. O Senhor passa a mão na sua cabeça, não. Ele se importa o que é que Ele tem visto na sua vida. Não caia no canto da Jezabel, porque boa aparência não é sinônimo de saúde espiritual. O verso 19 vai falar sobre isso. Aquele que vê todas as coisas,
ele se importa com sua igreja e conhece sua igreja. Assim como nas outras cartas, essa fórmula aparece aqui. Jesus é aquele que conhece o seu povo, que sabe o que o seu povo faz. E o que nós temos aqui é algo bom. A igreja de Tiatira era uma igreja boa de serviço. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja envolvida. Diz o Senhor: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. E nós vimos que a igreja de Éfeso falhou nisso. Era uma igreja que era boa de doutrina, mas era ruim de serviço. Tinha esquecido o amor a Deus e o amor à sua obra. A fé era uma fé sem operação, sem ação, sem prática. E Cristo diz que Tiatira não somente tinha isso, amor e serviço, como eles estavam progredindo, eles estavam crescendo nisso. E é interessante como essa igreja, as suas qualidades interiores, a fé e o amor, eram vistos na prática. Eles serviam e eram perseverantes. E, meus queridos, nós precisamos tomar isso para a gente. Porque o que nós conhecemos de Deus, o que nós sabemos da sua palavra, a fé que nós temos em Jesus Cristo, o amor que nós dizemos ter de Deus, isso precisa ser traduzido em prática. Não adianta nada a gente conhecer, a gente saber, se a gente não vive isso, se a gente não pratica, se a gente não serve ao Senhor e à sua igreja. Aqueles irmãos conheciam e viviam, conheciam e praticavam. E Cristo diz de forma que as últimas obras, ou seja, a forma como eles estavam vivendo agora, eram maiores do que quando eles começaram na fé. E aqui nós temos outra lição preciosa para a gente, porque a nossa tendência é exatamente o contrário. A nossa tendência é, com o tempo de igreja, com o tempo de membro aqui, com o tempo de ser cristão, a gente dizer: eu já fiz o que tinha que fazer, eu já trabalhei demais, eu já dei o gás que tinha que dar, eu não vou fazer mais nada, já está bom demais, tem outros, vamos deixar os mais jovens trabalharem, vamos deixar quem não trabalhou trabalhar, e com isso a gente não faz mais nada. A gente senta no banco e espera, sentado. Mas a gente aprende com esses irmãos como o tempo de conhecer a Cristo, o tempo de serviço ao Senhor, como o tempo de caminhada cristã. Isso, na verdade, deve nos levar a progredir, a fazer mais, a se envolver mais e melhor. Treinar pessoas, liderar pessoas, discipular pessoas, isso é um serviço que não acaba nunca. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o crente tem serviço e tem que trabalhar para o Senhor. E nós vemos essa igreja fazendo isso. Percebe então que essa era uma igreja que aparentemente estava muito bem. Servia, era atuante. Mas como nós veremos a seguir, por dentro, no interior dessa igreja estava doente. Essa igreja precisava ser tratada. Tinha mentira sendo pregada nessa igreja. Tinham irmãos acobertando e sendo coniventes com o pecado dos outros. Tinham outros que haviam se desviado por completo, e isso estava adoecendo a igreja de Tiatira. Quem passava na frente da igreja de Tiatira podia olhar e falar: rapaz, essa igreja está bombando, olha como essa igreja trabalha, olha como esses irmãos são envolvidos, olha como essa igreja é boa de serviço, essa igreja é um exemplo, essa igreja é um modelo. Mas por dentro essa igreja estava podre. Por dentro, essa igreja estava doente. Muitos estavam doentes. Meus irmãos, não adianta a gente querer manter as aparências. Não adianta a gente querer manter as máscaras da nossa vida, da nossa família, do nosso ministério, da nossa igreja. Se por dentro nós precisamos mudar, não adianta a aparência. Porque eu posso não ver. Pode ser que eu não veja, pode ser que seu irmão não veja, mas nós vimos aqui: o Senhor vê, Ele conhece o seu coração, sabe como é que está dentro de você. O que é elogiável nessa igreja precisa ser seguido por nós, sim. Precisamos crescer no amor, na fé, no serviço, na perseverança, precisamos trabalhar, precisamos nos envolver, precisamos acordar para isso. Mas, meus irmãos, fazer tudo isso sem mudança,
sem transformação, sem real arrependimento, não adianta de nada, porque o Senhor vê, porque o Senhor conhece. Será que nossa vida tem sido somente de aparência? Será que nós temos vivido de máscaras dentro da igreja? Como é que está o nosso coração? Como é que está a sua vida com Deus? Não caia no canto da Jezabel, de achar que você pode viver de máscara, de achar que você pode viver de aparência. Porque só a boa aparência não basta. Não é sinônimo de que você tem vida, de que você tem vitalidade, de que você tem saúde espiritual. Mas não caia no canto dessa mulher, nos ensinamentos dessa mulher, porque o juízo vai cair sobre ela e sobre os seus simpatizantes. Versos 20 a 23. João agora vai passar a expor aos irmãos de Tiatira o terrível erro que muitos estavam trilhando. O canto da Jezabel que estava seduzindo muitos naquela igreja. E Jezabel aqui, como eu disse aos irmãos, é um nome simbólico. Provavelmente esse não era o nome mesmo dessa mulher. Mas essa mulher era tão terrível, tão diabólica, que Jesus a chama de Jezabel. Nós temos aqui algo parecido com o que aconteceu na carta passada, de Pérgamo, quando o Senhor diz que alguns estavam seguindo o ensinamento de Balaão. Mais uma vez, Jesus usa o ensinamento do Antigo Testamento, algo que eles tinham, que eles eram familiarizados, para ensinar o que estava errado naquela igreja. E quem foi Jezabel na Bíblia? Quem era essa mulher tão terrível? Meus irmãos, essa mulher é tida como uma mulher, a pior mulher que já passou na história de Israel. Quiçá na história do mundo. Jezabel, como diz por aí, não era flor que cheirasse. Ela não era profetisa. Ela era rainha, esposa de Acabe, rei de Israel, um rei terrível também por sinal, um rei que era idólatra, e se casou com essa mulher, foi uma combinação terrível para o povo de Israel. Ela foi responsável por introduzir naquele país, entre o povo de Deus, o culto a Baal. Ela misturou religião com prostituição. Ela era insubmissa, ela perseguiu os profetas de Deus, ela promoveu o paganismo. E é interessante, porque quando ela chega, ela se casa com Acabe, eles não adoravam só Baal, eles adoravam o Senhor também. Eles adoravam a Baal e adoravam a Deus. Ficavam divididos entre servir a Deus e servir a Baal. De forma que quando Elias desafia os profetas, os falsos profetas de Baal lá no Monte Carmelo, ele vai falar: hoje vocês precisam escolher quem vocês vão servir. Se vocês vão servir a Deus ou se vocês vão servir a Baal. Não dá para servir a dois senhores. Essa mulher colocava isso. Você podia no domingo estar lá na igreja de Tiatira servindo ao Senhor e na segunda-feira estar se envolvendo com comida sacrificada, se envolvendo com prostituição, se envolvendo com imoralidade, o que não tem problema. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Essa profetisa era tão terrível quanto Jezabel foi. E ela aqui não é a ideia de profeta, alguém que fala sobre o futuro. Até porque profecia na Escritura não é falar sobre o futuro. Profecia na Escritura é alguém que fala, anuncia a vontade de Deus, ensina da parte de Deus. E essa mulher estava fazendo isso, ensinando ao povo de Deus como se isso fosse doutrina de Deus. E o estrago estava sendo feito naquele lugar. E diante desse ensinamento, diante desse canto, o texto nos mostra 3 tipos de pessoas, 3 grupos de pessoas. Aqueles que toleravam o ensinamento de Jezabel, aqueles que acataram, que abraçaram e que viviam esse ensinamento, e aqueles que rejeitavam os ensinamentos dessa mulher. E o que essa mulher ensinava? Ela falava: gente, a gente precisa sair da nossa caixinha. Não, a gente precisa conhecer o mundo, a gente precisa viver isso. A gente pode fazer parte das cooperativas, não tem problema. Nós não vamos ser condenados por isso. A gente pode participar dessas festas, a gente pode comer esse tipo de comida. Isso não vai mexer com o nosso espiritual. Deus é Deus, beleza, mas a nossa vida social ali, isso não tem problema. Isso não vai afetar a minha espiritualidade, isso não vai afetar o meu relacionamento com Deus. O que a gente faz lá na cooperativa, lá nas festas, fica lá.
Domingo a gente resolve com Deus, está tudo bem. E ela pregava isso, não tem problema, a gente pode viver dessa forma, não vai fazer mal, é questão de sobrevivência. Afinal de contas, para a gente ter o sustento, para a gente ter o trabalho, a gente precisa fazer parte desse lugar. Até que rola uma orgiazinha, uma prostituição ali no final dessas festas, mas não tem problema não, fica ali, ninguém vai saber. Para essa mulher, o prejuízo financeiro era pior do que o prejuízo espiritual. Essa mulher amava mais o dinheiro do que a Deus. Essa mulher se preocupava mais do que os outros iriam pensar a respeito dela, do que o que Deus iria pensar. Para ela, os pecados da carne poderiam ser tolerados sem que isso prejudicasse sua vida espiritual. E diante desse ensinamento, alguns diziam, deixa isso para lá, deixa ela e quem concorda com isso seguir, não tem problema não, quem não ligar com isso é só não seguir. Pode falar, continua ensinando aí, eu não concordo, mas você pode continuar pregando aí, eu não vou fazer isso, e tolerava. Era conivente com o erro, com o pecado dessa mulher. Mas outros falaram, rapaz, se bem que o que essa mulher está falando faz sentido. Se a gente parar para analisar, é isso mesmo. Em Deus a gente tem liberdade, isso não vai afetar a minha vida espiritual, não. Depois eu peço perdão, está tudo certo. E iam por esse caminho, se envolviam nisso, abraçavam essas práticas. E o que o Senhor diz dessa mulher é que ela teve tempo para se arrepender disso. É provável que o último grupo de irmãos que não concordavam com essa prática tivessem já exortado, falando, olha, você está ensinando, isso não é bíblico não, minha filha. Vamos parar de ensinar isso daí. Já tinham exortado, mas ela tinha rejeitado, ela continuou. E, meus irmãos, o Senhor nos dá tempo para que a gente se arrependa. Ninguém pode culpar a Deus de não ter tido tempo e oportunidade de se arrepender. E se você está aqui ouvindo, você é menos inocente ainda. É mais culpado ainda se você não se arrepender diante do Senhor dos seus pecados. Porque o Senhor tem dado tempo. Pedro, na segunda carta, quando ele fala a respeito da volta de Jesus, por que Jesus não voltou ainda? Isso ele não está retardando sua volta, como alguns julgam demorada. Mas o que ele faz é que ele está dando tempo para que as pessoas possam se arrepender, para que as pessoas possam se voltar para Cristo. Ele dá tempo para que a gente conserte nossa vida, e o tempo é hoje, porque a gente não sabe. A gente não sabe se vai morrer daqui a pouco, a gente não sabe se ele vai voltar daqui a pouco. Então o tempo de consertar e de se arrepender é hoje, e essa mulher não se arrependeu. Diante da sua rebeldia, da dureza, da falta de arrependimento, o Senhor profere juízo contra essa mulher. Mas não somente contra essa mulher, juízo também contra aqueles que estavam seguindo os seus caminhos, vivendo os seus enganos. E esse juízo viria para que todas as pessoas, todas as igrejas soubessem que Deus é aquele que sonda mentes e corações. O juízo aqui viria em forma de enfermidade, em forma de morte. Ela seria prostrada em cama, em leito. A cama, o lugar onde ela usava para usufruir do prazer sexual, da imoralidade, que era um antro de perdição, seria também a sua perdição. Seria o lugar onde ela seria condenada, seria o lugar onde ela experimentaria o juízo do Senhor, porque com Deus não se brinca, queridos. Com a palavra de Deus não se brinca. Isso é muito sério. Talvez aqueles irmãos, aquela igreja, se sentisse segura no fato de que nós estamos servindo, nós amamos, nós temos fé, nós somos perseverantes, então nada vai acontecer com a gente. Mas aqueles irmãos não se arrependiam. Deus conhecia a mente e o coração deles. Deus conhecia as intenções profundas. Deus conhecia o sentimento com o qual eles faziam o que faziam na vida cristã. Ele sabia. Ele conhecia as emoções, o que motivava cada um deles. E traz essa mensagem. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Meus irmãos, diante desse Deus, que sonda mentes e corações, nós precisamos orar como Davi orou. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Ele sonde o nosso coração,
que Ele nos mostre o que há de errado dentro de nós, que a gente possa se arrepender disso. E precisamos nos perguntar como é que nós temos reagido ao canto da Jezabel. Quem é a Jezabel na sua vida? Será que é alguma amizade? Será que é alguém que você ouve, considera demais, acha interessante os ensinamentos desse coach lá no Instagram, e segue, acha que isso é vida que você tem que levar mesmo, são ensinamentos bíblicos, ou que são ensinamentos que não ferem a Bíblia, mas que ferem sim, que levam à destruição? Será que é alguma filosofia? Será que é algum ídolo? Quem tem sido Jezabel na sua vida? Será que você tem falado que o pecado não tem nada a ver? Que a gente pode ensinar livremente, tolerar o pecado, ser conivente com o que está acontecendo à nossa volta, que é errado, sem falar? Será que você tem aplaudido aquilo que o Senhor condena na sua palavra? Será que você tem acatado esses discursos e vivendo uma vida distante do Senhor? Uma vida que desagrada a Deus, a sua palavra, achando que isso é normal, que para Deus não tem tanta importância? O Senhor nos chama ao arrependimento, queridos. O Senhor nos chama a nos quebrantar diante da sua presença. Não caia no canto da Jezabel, porque ela e os seus simpatizantes sofrerão o juízo do Senhor. Mas também não caia, porque nós devemos nos apegar à verdade. Versos 24 e 25. As palavras agora do Senhor são dirigidas àqueles irmãos que estavam resistindo ao canto daquela mulher, aqueles que não eram tolerantes com o pecado e que não foram seduzidos para viver uma vida de moralidade. Jesus afirma que não porei outra carga sobre vocês. É interessante que no começo da igreja, da era apostólica, houve uma discussão. O pastor Eudi trouxe aqui, inclusive, isso no batismo, a respeito da circuncisão, se era necessário agora, aquele que não era judeu, que se convertesse, ser circuncidado para fazer parte da igreja. E isso foi algo que gerou muito debate no meio da igreja, no meio dos pastores, no meio dos teólogos da época. De forma que, depois de uma discussão acalorada, o concílio de Jerusalém, que está registrado lá em Atos 15, decidiu o seguinte a respeito das pessoas que se convertessem, que elas se abstivessem de alimento sacrificado a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Quando Cristo fala aqui que outra carga não seria colocada sobre os crentes, é justamente nesse sentido. Nós não vamos colocar outras proibições sobre vocês. O que já está posto está aí para ser obedecido. E o que está posto era contra o que essa mulher pregava. Ela estava falando que não tinha problema comer comida sacrificada, e estava falando que não tinha problema se envolver com imoralidade sexual. Mas o Senhor já tinha sido claro: vocês não podem se envolver com isso. Vocês são um povo santo, vocês são um povo separado, fuja disso, obedeça a palavra de Deus, conserve aquilo que vocês têm. E o conservar aqui, no original, traz a ideia de segurar firmemente, se apegue-se ao que você recebeu, ao que você possui. E o que esses irmãos possuíam? Eles possuíam a verdade. Eles possuíam a palavra de Deus. Eles já tinham recebido o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Já circulava ali o ensinamento apostólico entre aqueles irmãos. As cartas circulavam na igreja. Esses irmãos receberam o livro da revelação em mãos. Eles tinham a palavra de Deus. Eles tinham a verdade de Deus. Era isso que eles deveriam se apegar, era isso que eles deveriam abraçar, era isso que eles deveriam viver, e não os ensinamentos falsos de Jezabel, ou de qualquer outro profeta, mas eles deveriam se apegar à palavra. E aqui, queridos, nós temos não somente o porquê não cair, nós temos aqui o como não cair no canto dessa mulher. É tendo a palavra de Deus como base, é conhecendo a palavra de Deus, é meditando na palavra de Deus, nos apegando à palavra de Deus. Precisamos ser moldados por essa verdade, não pelas novidades do mundo, não pelo vídeo novo que sai
no Instagram, ou post novo que saiu no Twitter, ou seja lá o que é postado por esses homens aí, que vai contra a palavra de Deus. O que deve moldar a nossa vida e que deve ser parâmetro para a gente e que a gente deve segurar firmemente é a palavra, é a Bíblia, é a verdade de Deus, a vontade de Deus revelada. Cristo diz que esses irmãos e nós devemos apegar firmemente a palavra e tê-la como nossa regra de fé e prática, como nosso manual, até que Ele volte. Até que Ele volte, nós precisamos, dia após dia, voltar a esse livro. Precisamos, dia após dia, como lemos aqui na liturgia, meditar nela dia e noite. Porque quando estamos meditando na palavra de Deus, temos ela no nosso coração, nós estamos plantados junto ao ribeiro de água, somos alimentados, somos fortalecidos, as tempestades podem vir, o tempo mau pode aparecer, as heresias podem surgir, mas nós estaremos inabaláveis, porque nós estamos firmados na rocha, em Cristo e na sua palavra. Firme nessa verdade. Não caia no canto de Jezabel dos nossos dias. Ouça a palavra de Deus. Mas em último lugar, nós percebemos aqui que nós não podemos cair no canto dessa mulher, porque aquilo que Cristo oferece é superior. Versos 26 a 29. Aquele que permanece com Cristo, aquele que permanece firme na sua palavra, esse vencerá. E nós já falamos aqui a respeito do que é ser esse vencedor. Ser vencedor aqui não é vencer com a sua força, não é vencer com os seus méritos. E isso é obtido somente por intermédio daquele que venceu tudo, Jesus Cristo. Ele é o grande vencedor. E a vitória dele é a vitória nossa. A vitória dele é a vitória da sua igreja. Aqueles que estão em Cristo, que se apegam a Cristo, que creem em Cristo, esses são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então essa é a nossa vitória. Você que tem em Jesus, a fé em Jesus, sua confiança em Jesus, sua esperança em Jesus, que é uma nova criatura, meu irmão, você é um mais que vencedor. Você pode vencer a Jezabel, você pode vencer o seu pecado, você pode abandonar o seu pecado. Não caia na ilusão de achar que porque você pecou, esse pecado é invencível, você não pode vencer o seu pecado, você se prostrar. Não, em Cristo você pode vencer o seu pecado, você pode vencer a sua tentação, você pode vencer aquilo que tem te afastado de Deus, porque em Jesus nós temos essa vitória. O texto nos diz aqui, então, que há duas recompensas para aquele que vencer. Primeiro, o que vencer terá autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as regerá. Essa recompensa evoca o que está lá no Salmo 2, versos 8 e 9. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse é um salmo messiânico, um salmo que aponta para Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus é aquele que governa sobre tudo e todos, sobre terra e céus, e o reino de Cristo é um reino eterno. E a promessa que nos é feita aqui, queridos, é que aqueles que vencerem, aqueles que se manterem fiéis, os vencedores, irão reinar com Jesus. Nós reinaremos com Cristo. Paulo escreveu isso lá para Timóteo, na segunda carta, quando ele disse: se nós sofremos com Cristo, nós vamos reinar com Cristo. João, em Apocalipse 20, vai dizer que os santos reinarão na terra. A gente não sabe como vai ser isso. A gente não tem a dimensão de como vai ser esse reinado com Cristo, mas uma coisa a gente pode ter certeza, queridos: nós somos o povo triunfante. A vitória virá para todo aquele que crê. Aquele que permanece firme nele terá lugar não num sindicato, não numa cooperativa, não num grupo de amigos. Aquele que vencer vai ter lugar no reino de Deus e vai reinar com Cristo. Isso é muito superior. Isso é muito maior do que Jezabel ou que qualquer outra coisa nesse mundo possa te oferecer. Aderir à doutrina de Jezabel, na verdade, era a sua destruição. O verso 27 diz isso. Os poderes desse mundo serão despedaçados, passarão.
aderir a alguma coisa, ganhar algum título aqui, algum reconhecimento aqui, pode ser até bom, mas isso vai passar. O reino de Deus é eterno. A segunda recompensa que nós temos, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã, Vênus, anunciava a aurora. O dia raiou, o dia está amanhecendo, e as pessoas importantes na época costumavam ser comparadas à estrela da manhã e como ao sol. Como a maior parte do mundo greco-romano acreditava que a vida era dirigida pelos astros, receber a autoridade de uma das estrelas mais poderosas, que era símbolo inclusive de soberania, de poder para os romanos, implicava que nós recebermos a estrela da manhã, nós vamos receber glória juntamente com Cristo. E nós seremos glorificados com Ele. Receberemos um corpo glorificado. Vamos compartilhar com Ele desse reino. É coisa grande demais, queridos. O que nos é posto aqui é que as recompensas daqueles que recusam ouvir o canto de Jezabel, daqueles que recusam trilhar um caminho de tolerância, de conivência, de prática deliberada do pecado, mesmo que isso custe perder muita coisa aqui, perder bens, perder amigos, famílias, oportunidades, a própria vida, a recompensa para os que vencem com Cristo é inigualável. É maravilhosa. A aceitação que você vai receber por fazer algo que desagrada a Deus, o prazer momentâneo que você tem quando você tem experiências sexuais fora do casamento, a satisfação que você tem quando compra, gasta de forma compulsiva, de forma pecaminosa, o orgulho de bater no peito e dizer que tinha razão, mesmo que para isso você tenha pisado em alguém, maltratado alguém, nenhuma dessas recompensas se compara àquela que é garantida para o que vencer em Cristo Jesus. Não vale a pena. Não vale a pena correr atrás das coisas desse mundo. Que tipo de recompensa você tem almejado? Que tipo de recompensa você tem corrido atrás? A gente tem que tirar os nossos olhos das coisas da terra. Os nossos olhos, o nosso pensamento, a nossa busca tem que ser nas coisas do alto. Nós teremos isso, é promessa dele. Nada do que o mundo oferta é comparado ao que Cristo tem reservado para aqueles que permanecem fiéis. Meus irmãos, vale a pena ser fiel. Vale a pena perder aqui nessa terra para ganhar. Vale a pena. Homero, na sua obra Odisseia, ele contou a história de Odisseu ou de Ulisses, que voltando em uma de suas navegações para o seu reino, o reino de Ítaca, depois de ter vencido a longa guerra de Troia, ele recebeu instrução da deusa Circe, para que ele tomasse cuidado com as sereias, e não fosse destruído por esses seres. E a instrução que ela deu para ele foi a seguinte: não pare nesse lugar. Você precisa tampar a orelha dos seus companheiros com cera. Se você ouvir a voz dela, você até pode ouvir, mas você precisa estar amarrado no mastro, para que você não possa fazer nada. E se por algum motivo você se sentir tentado, que os seus companheiros te amarrem ainda mais forte, para você não se soltar. E a história conta que durante a navegação, eles chegaram nesse lugar, no habitat das sereias. E quando Odisseu ouviu o canto delas, ele ficou tentado. E ele queria ele falava para os companheiros, para desamarrarem, mas eles que entendiam, que tinham recebido e não ouviram o canto dela, vendo que ele estava querendo sair, amarraram ele ainda mais forte. E ele não se soltou. E ele depois contou, quando chegaram a um lugar seguro, a quantidade de ossos, de homens que tinham sido destruídos, que caíram no canto daquelas sereias. Meus queridos, não dá para brincar com o pecado. Não dá para brincar com o canto da sereia. Não dá para achar que você vai vencer. Não dá para achar que você vai sair ileso. Que você vai vencer sozinho. Que você vai vencer com sua própria força. Não dá para brincar com o pecado. Não dá para tolerar o pecado. Não dá para se amoldar a esses ensinamentos.
Isso vai levar você à destruição. Nós precisamos tampar os nossos ouvidos para que essas mentiras não entrem em nossos corações. Nós precisamos nos apegar não a um mastro, mas à palavra de Deus, a Jesus Cristo, para permanecermos firmes diante dessas ameaças. Nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos, ouvir, sim, não o canto de uma sereia, mas ouvir o Espírito nos dizendo, para nos apegar a Cristo, nos apegarmos à sua palavra, nos arrepender dos nossos pecados, porque eles sondam mentes e corações. Quem tem ouvidos, ouça. Você está ouvindo aqui nessa manhã, o que você está ouvindo? O que você vai fazer com o que você está ouvindo nessa manhã? Será que foi mais um sermão que você ouviu? Mais uma informação que você vai receber e não vai mudar em nada na sua vida? Se esse for o caso, meu irmão, isso é muito triste. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim, se isso não produzir mudança. Mas que o que ouvimos aqui nessa manhã possa reverberar para a eternidade. Possa reverberar para a nossa vida toda.